Eu gostaria de comentar com vocês, conversar com vocês aqui de um assunto muito relevante, muito importante. Mas antes de começar a falar aquilo que tem queimado no meu coração já faz alguns dias, eu queria que você assistisse primeiro esse vídeo aqui. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a cumplicidade com o pecado. A cumplicidade com as coisas que erradas estão acontecendo dentro da igreja de Cristo. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, eu quero ler o versículo 18 e 19. E diz assim a palavra do Senhor: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade e dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você, aleluia, estará livre dessa culpa. Ou em algumas versões, o sangue dele não será sobre as tuas mãos. Ou você estará livre do sangue deste. O tema que nós vamos conversar aqui, o tema que nós vamos abordar nesse vídeo aqui, divide muito a igreja de Cristo na atualidade. É um dos assuntos que nos últimos dias tem gerado burburinhos, gerado discussões. Mas nós precisamos trazer esse tema à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Usar a palavra de Deus como o nosso manual. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de prática de fé. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? O que a palavra de Deus nos direciona com relação a esse tema? Porque a gente conversa muito sobre pecados dentro da igreja, mas a gente fala sempre daquilo que diretamente a gente comete. Mas muito pouco é falado daquilo que nós somos cúmplices. Dos pecados que o outro comete, a gente tampa os olhos, fecha a boca, pensando que é problema do outro o problema que ele está fazendo, é problema do outro pecado que ele está cometendo. Sendo que a palavra de Deus nos instrui de uma forma diferente com relação a isso. Então, quando você vê alguém dentro do corpo de Cristo cometendo um pecado e você simplesmente fecha os seus olhos, ignora, deixa pra lá, você se torna culpado tão quanto aquela pessoa que cometeu. Não faz sentido isso, mas é o que eu acabei de ler agora. Ezequiel 3 diz que quando o Senhor tenta advertir alguém, o Senhor alerta através da sua palavra que aquilo que a pessoa está cometendo é pecado, e você sabendo disso, e não adverte ele, você conhecendo a palavra de Deus, sabendo que aquilo que a pessoa está cometendo vai contra a palavra do Senhor, e você fecha os teus olhos, cala a tua boca, vira de costa, sai andando, a palavra diz que você também será responsável por aquilo. Porém, se você, sabendo disso, que isso é errado, que isso vai contra a palavra do Senhor, e você adverte aquele que está cometendo esse ato ilícito, e ele não muda sua rota, não deixa de cometer aquilo, e passa continuamente a cometer, você está livre do sangue daquela pessoa, está livre da condenação que poderia vir sobre você e ela. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como você acabou de assistir esse vídeo que eu coloquei aqui, a igreja atual, a igreja desse século, tem sido cúmplice de muitas coisas erradas que os seus líderes, os seus membros cometem. E aqueles que deveriam ser o cabeça, aqueles que deveriam ser os responsáveis, são praticamente os que mais cometem esses atos ilícitos. E o que eu percebo que tem gerado todo esse desvio moral, desvio de caráter, desvio da palavra de Deus mesmo dentro do corpo de Cristo, é a falta do temor. Parece que a igreja perdeu o temor, a igreja perdeu a essência, deixou de entender qual é o papel dela mesma ou a gravidade de cometer tais coisas dentro da própria casa do Senhor. Parece que isso é algo banal. E quando você tenta advertir, alertando sobre esse perigo de você colocar jogos dentro da igreja, eu não sou contra assistir jogos, eu mesmo assisto na minha casa. Mas nós precisamos separar a nossa casa da casa do Senhor. Dentro da tua casa, muitas coisas são lícitas e convém você fazer. Mas dentro da igreja do Senhor, lá não convém você fazer esse tipo de ato. Nós não podemos normalizar, nós não podemos aceitar. E o que eu vejo é parte do corpo ainda indo contra aqueles que advertem sobre isso. Eu vi comentários de pessoas
quando foram confrontadas, chamando os que confrontaram os seus pecados de religiosos. A maior parte da igreja está cancelando seus cultos no próximo domingo para exibir os jogos, para assistir os jogos. Olha onde nós chegamos, olha onde o corpo de Cristo chegou, a ponto de cancelar cultos para assistir jogos da Copa. Está trocando aquilo que é santo por aquilo que dentro do corpo se torna profano. Não, porque dentro da casa do meu pai tudo é permitido. Então, se tudo é permitido, começa a entrar na igreja e colocar os teus pés em cima dos bancos. Sentar de qualquer maneira. Começa dentro da igreja você praticar coisas que você pratica dentro da tua casa, como sexo, por exemplo. Começa a praticar também o que você faz na tua mesa. Começa a comer dentro da igreja. Faz a igreja um refeitório. Começa a fazer então dentro do corpo de Cristo aquilo que você faz comumente na tua casa. É aí que está o problema. Quer normalizar o que é comum no ambiente social a ser realizado dentro da igreja. E aí começa a justificar o seu pecado, justificar o que é errado. É errado. A casa do Senhor, como Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, a minha casa será chamada casa de oração. Porque eu duvido que dentro desses jogos que foram reproduzidos, se na hora dos gols, na hora do calor, do fervor, se pessoas lá dentro não chegaram até mesmo a citar palavrões, palavras torpes, sim. E isso aonde? Dentro da casa do Senhor. Então nós, que somos os remanescentes, não podemos nos calar. Você que teme a palavra do Senhor, você que de fato vive essa palavra, você não pode se calar diante disso. É pecado, é errado esse tipo de ato dentro da igreja do Senhor. E você não pode se alinhar com isso. Não pode ser cúmplice dessas ações. Porque no final, você vai ser tão responsabilizado como aqueles que cometeram isso. Aqueles que liberaram esse tipo de coisa. Você não pode ocultar a tua responsabilidade. Ah, é o pastor que é o responsável. Não, você também faz parte do corpo. Você é um membro desse corpo. Então você pode usar a tua voz para alertar todo o restante desse corpo. Paulo, em Efésios, no capítulo 5, versículo 11, fala exatamente sobre isso. Olha o que ele diz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Quando você vê esse tipo de coisa acontecendo e você joga por debaixo do tapete, ignora. Usa a seguinte frase: não é problema meu. Você se torna participante dessas obras infrutíferas. Porque eu te pergunto aqui e indago a você, que benefício, qual é o fruto que esse tipo de ato de colocar aquilo que é mundano dentro da igreja de Jesus gera como fruto para o reino? Eu já te adianto, nenhum. Paulo, em Romanos 1:32, escreve também: fale sobre a responsabilidade não só de quem pratica o erro, mas também daqueles que aprovam e apoiam quem os cometem. Então nós precisamos alertar, porque tem muita gente que está indo na onda, está indo como um rebanho, seguindo esses falsos pastores, lobos que têm gerenciado o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo. Porque eu creio que ainda existe uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que não comete esse tipo de atitude, uma igreja que não se alinhou ainda com esse sistema corrompido. E se você foi taxado como religioso, aleluia, dê glória por isso, porque você é uma pessoa que está seguindo a palavra do Senhor. Eu não me importo de ser chamado de religioso se a minha ação é contra esse tipo de ato, desse sistema que está sendo implantado dentro da igreja de Cristo. É balada, é copa, é show, é gente fazendo eventos mundanos, colocando até mesmo estúdios de tatuagem dentro da igreja. E você acha isso normal? Reflita um pouco, meu irmão. Eu, como voz do Senhor, nesse vídeo aqui eu quero te alertar. Errado isso, e se você pensa o contrário, é hora de você parar um pouco, orar ao Senhor, e eu oro para que o Senhor coloque um temor no teu coração, para que o Senhor tire essas escamas dos teus olhos, porque se você acha normal isso e acha correto isso, tem algo errado. Eu já te adianto, o que você está vivendo é um falso evangelho. Jesus já virou as mesas, que eram as provedoras do comércio na sua casa, sendo que essas estavam apenas nos pátios. Agora imagina como Jesus está vendo coisas piores do que isso sendo cometidas dentro do templo, não somente no entorno. Eu fico imaginando a tristeza de Jesus ao ver a igreja que ele se sacrificou, que ele morreu, que ele pagou um alto preço, transformando o altar, um lugar santo, como palco para eventos e shows mundanos. E não é de hoje que nós temos alertado, não é de hoje que eu tenho alertado como o altar do Senhor tem sido manchado.
É gente colocando cantor mundano para cantar louvores. Ah, porque ele está adorando a Deus, então é o que importa. Não! Nós precisamos saber quem colocar em cima do altar. A palavra diz que o fogo do altar queimaria continuamente, não se apagaria. O altar continua ainda sendo santo, mas só permanece em santidade se aqueles que são responsáveis por ele todos os dias tirar as cinzas, tirar aquilo que é impuro, tirar aquilo que já se queimou, que já não é mais a lenha, e colocar a lenha nova. Renovar todos os dias para que a chama não se apague. Eu tenho visto altares que a chama já se apagou há muito tempo, aonde é apenas como um sino que tine, sai um som, mas não faz mais mudança. São igrejas que fazem cultos atrás de cultos e não há mais libertações, não há mais vidas transformadas, não há mais vidas sendo tocadas e histórias sendo transformadas, não. As pessoas entram, assistem um culto, vão embora e permanecem as mesmas, culto após culto, semanas após semanas, meses após meses. Quando nós olhamos a igreja de Atos, eram milhares de pessoas continuamente sendo alcançadas, libertas, transformadas. Eu sou testemunha de que já faz muito tempo que frequentando ministérios eu não vejo mais almas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, mudadas. Não porque Jesus deixou de fazer isso, não porque Deus perdeu o seu poder, a sua capacidade, porque isso jamais vai acontecer. Mas é porque a igreja perdeu a sua essência. A igreja deixou de fazer aquilo que ela é responsável. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas não contra um status, uma placa. É contra um povo que se posiciona. Quando fala igreja aí, não é uma entidade, uma casa, um quadrado, 4 paredes. É uma comunidade de fé que se posiciona em autoridade, em santidade, em temor ao Senhor. Aí sim o diabo, ele recua. Mas o que eu tenho visto não é somente o diabo não se recuando mais contra a igreja, não recuando mais com medo da igreja, é o diabo invadindo a igreja. E a igreja sentada de braços cruzados, aplaudindo aquilo que o diabo está fazendo em cima dos altares. O altar se tornou palco para palhaço. O altar se tornou palco para comícios de políticos. O altar se tornou palco para eventos de modo geral. Sabe qual é o maior combustível para que esse sistema continue sendo propagado? É a hipergraça, é achar que eu posso tudo agora. Porque Jesus me salvou, ele pagou o preço. Eu não preciso mais fazer nada para que eu permaneça salvo, santo, puro. Há uma grande diferença entre ser salvo e permanecer em santidade. A tua salvação, de fato, é pela graça. Nada do que você faça vai pagar ou vai fazer você alcançar a salvação. Mas a tua vida com Deus tem um preço. Permanecer alinhado na palavra em santidade tem um preço. E esse preço é não se aliar com esse tipo de coisa. Esse preço não é concordar com esse tipo de atitude. Esse preço é você buscar ter comunhão com o Senhor. Não em público. Não fazer com que as pessoas vejam. Porque isso, meu filho, até mesmo o papagaio faz. Falar que é crente, que é evangélico. Eu quero ver você provar isso dentro da tua casa. Tendo comunhão com o Senhor, tirando tempo de devocional, de oração, de jejum com o Senhor. Porque não adianta você querer manifestar um evangelho que nem você mesmo vive. Porque pode ser que para o mundo ou para as pessoas você consiga convencer essa tua boa performance. Mas a Deus você não engana. Então nós precisamos despertar. É hora dos 7.000. E eu estou usando aqui uma linguagem simbólica, porque eu creio que há muito mais do que isso. Não é um número. Mas é o símbolo de que existe ainda um remanescente, a simbologia de que existe um povo ainda que é aquele que deseja ardentemente a presença, ardentemente a santidade, ardentemente comunhão com o Senhor, ardentemente ter relacionamento e não se alinhar com aquilo que normalmente o sistema tem pregado. E eu não digo o sistema do mundo, não. É o sistema dentro do corpo de Cristo. Porque o mundo não está mais em volta da igreja. O mundo já entrou dentro da igreja. Mas cabe agora a nós, os que temem ao Senhor, que são remanescentes, que são os que ainda desejam viver com o Senhor, um relacionamento puro, santo, abrir as suas bocas e ser como os atalaias, gritar: é pecado, é errado, é profano, porque a casa do meu Pai é e sempre será chamada casa de oração, não palco para esse tipo de evento.